Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje está aqui comigo o Bernardo Surur, que é CEO da Bcrypto. Tudo bom, Bernardo? Tudo ótimo, Gustavo, tudo ótimo. Prazer estar aqui, prazer a gente fazer esse bate-papo. Seu canal, todo esse projeto é maravilhoso e é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco. Tá ótimo. Não, eu que agradeço ter aceitado o convite aí com essa agenda toda turbulenta que tem, com essa regulamentação americana saindo do CVM, muita coisa que a gente vai comentar aqui também nesse campo. Mas antes da gente comentar, Bernardo, fala um pouquinho de você, né? Como é que é um pouco da tua trajetória aí até chegar na Bcrypto? Ô, Gustavo, a minha história é, é um tanto inusitada, né? Porque eu vim da área de tecnologia, na verdade, comecei na minha carreira na área de tecnologia, fui programador. Eu fui uma profissão que hoje nem existe mais, que foi web designer, eu fui webmaster. Então, eu trabalhei bastante com a parte web. Em determinado momento da minha vida, eu decidi dar um pulo mais voltado ali para a parte de estratégia, negócios, né? E fui trabalhar ali na KPMG, que me abriu um mundo frente ao mercado financeiro, às atuações, a controles, a compliance. Nesse momento, eu migro da parte mais de tecnologia e mais de desenvolvimento, assim, vou para uma área mais de governança. E aí eu recebi um convite na época para trabalhar na CETIP. CETIP era uma empresa de infraestrutura de mercado financeiro, extremamente importante no Brasil, basicamente quase todas as operações de balcão, né, organizado, quase não todas as operações de balcão organizado passavam por elas. Fui trabalhar na área de compliance, atendendo e regulações, atendendo melhores práticas, tanto do Brasil quanto internacional. Afinal, como uma infraestrutura de mercado financeiro e uma das principais do Brasil, ela era regulada tanto pelo Banco Central quanto CVM, quanto também tinha que estar em conformidade ali com regras internacionais, como IOSCO, né, como Banco Mundial, enfim, tinha uma estrutura muito robusta em termos regulatórios. Ali, mais ou menos em 2016, já como executivo, né, participei do projeto de fusão com a BVMF, né, criando essa mega infraestrutura do mercado financeiro, hoje conhecida como B3. A B3 ela hoje une todos os papéis, tanto o mercado variável quanto o balcão, né, bolsa de valores, né, como é conhecido, quanto o mercado de balcão, e criando essa mega infraestrutura única no Brasil, né, por sinal, num oligopólio, voltado ali ao mercado financeiro, ao mercado geral, uma infraestrutura de mercado tanto financeiro quanto de capitais. Em determinado momento, ali em 2018, eu decido fazer uma migração, né, recebo um convite do Gustavo Chamati, do Reinaldo, né, na época que estavam ali no mercado Bitcoin, e era um momento muito interessante de minha carreira, porque eu pretendia ir para fora, fazer um aprofundamento nos meus estudos, muito mais voltado ali a uma pós-graduação, e aí eles fazem um convite para que eu fosse para o mercado Bitcoin e começar a desenvolver as práticas de compliance de uma empresa cripto aqui no Brasil. Então, naquele momento, né, uma paixão que eu acompanhava antes pelos fóruns, me arrependo até hoje de não ter comprado Bitcoin naquela época, aquele Não, velho né? arrependimento que todo mundo tem. Então, eu acompanhando o mercado, inclusive, uma coisa interessante, fazendo um pause aqui, uma das pessoas que levou o tema cripto para a Bolsa fui eu. Eu levei em uma semana de evento que teve dentro da Bolsa, a Bolsa tinha uma regra muito rígida, ou imagino que ainda tenha, de que seus funcionários não podem investir, né, em nada que passe pela Bolsa. Eu imagino que essa regra já tenha mudado, mas naquele momento a regra ainda era muito rígida. E aí eu pensei, poxa, como é que a gente vai falar sobre segurança, investimento, tudo isso, se os próprios funcionários não podem Podem testar, né? investir, né? Então, aí eu levei o tema cripto em 2016, né? Ali no início de 2017, um pouquinho antes daquela alta, o tema cripto, né? Com palestras e eventos falando sobre o futuro, até então, da criptomoeda, né? Nem se falava em criptoeconomia, muito menos criptoativos, né? E aí eu decidi, ali pelo convite, voltando,
eu decidi ali pelo convite topar esse desafio, entender, construir as práticas de compliance numa exchange, né, numa empresa, que da qual eu já olhava que era o futuro, né? Muito do mercado, desde que eu acompanhava lá de trás, desde 2013, 2014 mais ou menos, pelos fóruns, pelo que vinha se desenvolvendo, eu sempre olhei a capacidade da tecnologia e com a paixão que eu tenho pela economia, eu sempre olhei essa infraestrutura e falei, olha, isso é capaz de mudar o jogo. Né? Não tem nada igual que não seja capaz de mudar como isso muda. Isso muda completamente. Se aplicado da forma correta, a criptomoeda, que era chamada, né? A criptomoeda ela tem uma função que, de fato, ela pode mudar completamente o sistema financeiro, monetário de capitais como temos hoje. E aquilo... Então, quando foi feito aquele convite, eu fiquei muito feliz. E aí eu falei, olha, eu topo, né? Mas não tinha abandonado até então a ideia de ir fazer uma pós-graduação no exterior, né? E aí eu fui construindo, a gente foi construindo a empresa, né? Passamos ali pelo momento de baixa do mercado em 2018, e cada vez mais aquela ideia de fazer aquela pós-graduação lá fora foi ficando cada vez mais no canto. Foi postergando, né? Cada vez mais para frente. Aquela coisa, tá ali, um dia eu vejo, né? Ali foi ficando, até que chegou no momento realmente muito feliz da minha vida, que a gente começou de fato a desenvolver o mercado Bitcoin naquela época, a criar outras empresas, a desenvolver e fazer um dos maiores deals que se tem em cripto, o maior deal, inclusive, da América Latina, alcançando a valuation, se não me falha a memória, de 2,7 bi. Então, para mim, foi um momento muito gratificante essa entrada no mercado. Mas em 2018, o mercado tinha... Eu acho que aqui começa a minha história com a Bcrypto. O mercado tinha um problema muito grande em termos de imagem. Ele estava sendo constantemente atacados por todos os lados, né? Primeiro começa, segundo, olhando justamente as práticas da qual eu liderava dentro de uma exchange, né, aquelas práticas de compliance e práticas de governança. Então, ela era atacada frontalmente nisso. Por outro lado, ela era atacada frontalmente em termos de mecânica econômica, né? Porque em 2018, vamos lembrar que começou aquela queda, né, do preço muito forte, né? Muitas pessoas reclamando que perderam suas economias, né? Que fizeram operações erradas, enfim, o mercado realmente estava de forma muito borbulhante nesse sentido. Bom, em 2018 a gente se junta com outros executivos também, né? Junto com, naquela época, também com a Foxbit, com representantes da Foxbit, e na época Brasilex, que hoje não existe mais, né? Com o Ricardo da Brasilex. E aí a gente fala assim, olha, da forma como tarda a gente fazer essa construção, não adianta a gente construir o setor sozinho, assim, cada um com uma bandeira, cada um com uma atitude. A gente precisa, nós precisamos nos unir e trabalhar de forma colaborativa para aquilo que faça sentido, né? E o que é fazer sentido? É, de fato, trazer a segurança que o mercado precisa, trazer as práticas que o mercado precisa, trazer o apoio que os legisladores, que os órgãos reguladores precisam para enxergar o mercado e seu potencial da forma correta. Então, naquele momento, né, a gente nos juntamos, né, decidimos criar a Bcrypto, né? Até então, naquele momento, era uma associação basicamente exchange, porque era o que existia no Brasil, né? No Brasil, em 2018, e falando isso, parece que foi tão pouco tempo atrás, mas já se passaram 5 anos. Eu acho que um ponto, né, só que a gente estava falando, quando a gente faz algo de forma feliz, a gente não vê nenhum tempo passar, né? A gente faz com muito Passa carinho, rápido, né? passa rápido, né? E aí, de fato, a gente começou a construir a Bcrypto, né? Começou aos poucos ir galgando, né? Eu fiquei como chairman da Bcrypto de 2018 a 2020. Me afastei da Bcrypto em 2020 por uma questão de democracia, realmente.
Aquele momento, em 2020, eu fiz a entrega, né, liderando a entrega ali da autorregulação, primeiro, muito voltado a atacar o ponto cerne do mercado, que era a prevenção à lavagem de dinheiro, conduta, né, estabelecendo regras ali. A Bcrypto, naquele momento, já não eram mais 3 empresas, já éramos 6, mas ainda era o mercado ainda, a Bcrypto ainda era pequena, mas de fato a gente conseguiu construir isso e fazer em agosto ali de 2020. Eu saio da cadeira de Sherman, né? Muito bem representado na época pelo Safiri Félix, na diretoria. Saio ali da associação e vou me dedicar puramente ao trabalho de executivo dentro do grupo 2TM no mercado Bitcoin. Em dezembro, eu saio, né, do grupo 2TM, né? Depois de uma trajetória incrível, eu saio deixando muitos amigos e colegas. E aí, ao retornar, né, para o mercado, imaginei aquele momento que falei assim: vou dar uma descansada, vou dar uma relaxada agora, né? Já fiz muito, deixa eu descansar. Quando foi isso? Foi em dezembro. Quando foi em janeiro, eu recebi um convite justamente da Bcrypto para retornar, dessa vez, ao corpo executivo da Bcrypto. E aquele momento a gente já está falando de entradas e saídas, mas a gente já está falando de 9 associados. E o grande ponto que se fazia era uma discussão regulatória mais ativa. O mercado ele também estava buscando essa regulação maior, né, mais forte, mais robusta, uma atuação mais próxima dos órgãos reguladores, ao mesmo tempo que o projeto de lei avançava na Câmara, ao mesmo tempo que existia uma necessidade no mercado também de discutir práticas de desenvolvimento, não só apenas práticas regulatórias, mas o que ajudar para trazer desenvolvimento para o setor e rediscutir qual que seria o papel da Bcrypto. Nesse momento, eu retorno como diretor da associação, e aí a gente começa um processo de construção realmente da Bcrypto, né, de evolução acelerada ainda. E aí, em dezembro de 2022, ano passado, eu recebo o convite por parte do conselho, da própria diretoria, do próprio Rodrigo Monteiro, né, o diretor-presidente, né, o CEO da Bcrypto, que ficou de 2020 até dezembro de 2022, um convite para assumir a cadeira de CEO da Bcrypto, né? E aí, naquele momento, a Bcrypto já estava em um processo completamente diferente. A gente não estava mais falando de 9 associados, a gente estava falando do dobro de associados, 18. A gente não estava mais falando de empresas exchanges, a gente estava falando de uma associação que já era plural, né? A gente já enfrentava questões positivas, como exposição de mídia, né? Já se posicionava em mídia, já fazia uma excelente interlocução com os poderes, todos eles, né? E com o mercado, de fato, atender e identificar quais os problemas e ajudar os nossos associados a traçar o caminho. E aí, em janeiro de 2020, em dezembro mesmo, desculpa, de 2022, a gente apresenta uma proposta para os associados de reorganização da governança a fim de atender essa necessidade. E hoje, e isso é aprovado, e em janeiro a gente começa esse novo plano de estruturação e de expansão da Bcrypto, né? E colocando eu como CEO e trazendo aqui uma mesa de diretoria, uma expansão da mesa de diretoria com o Rodrigo Monteiro, que continua entre nós, trabalhando conosco como diretor de relações institucionais, com o Thiago Severo como diretor de compliance e autorregulação, com o conselho de administração formado, com comitês e grupos de trabalho a fim de discutir, entre várias outras ações, como eventos e trabalhos de forma conjunta com o mercado. Então... E aí, interessante. Eu não tinha um pouco desse histórico, Bernardo. Assim, eu acompanhei você talvez mais recentemente, mas cara, você estava desde o... Pegou o filho nascendo e continua com ele. Agora que ele já está ficando jovem, vamos dizer assim, né? Eles têm esses desafios diferentes, né? Que são desafios... Uma coisa é você começar, né? Aquele comecinho, outra é como você está hoje, que
que eu diria que já está ali numa, sei lá, numa juventude aí, né? Se a gente fizer um paralelo, né? Assim, já está lá estabelecido, já está, mas tem várias discussões aí, vários caminhos para seguir agora para frente, né? Acho que uma coisa interessante. Tem número de associados, Gustavo, porque se você for olhar, no final do ano nós temos 18. Nesse meio do ano a gente já tem 30. E a nossa intenção é expandir ainda mais. E aí tem uma pergunta, né, nesse sentido, assim, quando a gente fala assim, AB cripto é um conceito, sei lá, se a gente pegar todo ano, muda, né? Então, assim, cada pessoa que eu chamo aqui vai ter um conceito do que é cripto. Essa é verdade. Então, assim, quando você fica a Associação Brasileira de Cripto, que business se enquadram ali? Quando se fala essa diversidade, por exemplo, as exchanges de cripto, está claro, já estava lá, que você comentou, desde do começo já estava lá, começou com elas, etc. Tal. Então, esse grupo é um grupo que está claro ali, que é um grupo foco de vocês para B Cripto. Que outros grupos dentro de cripto, vamos dizer assim, é foco? Essa discussão nós tivemos, inclusive, em ano passado, porque quando nós tivemos essa grande discussão, qual que seria a nossa representatividade, né? Como é que nós trabalharíamos, com que grupo trabalharíamos, chegamos à seguinte conclusão. A criptoeconomia, que é o que o que a associação representa, a Associação Brasileira de Criptoeconomia, ela não é nichada. Ela não existe num só grupo de empresas ou num só grupo de pessoas. Na verdade, ela vai permear cada vez mais todos os setores da sociedade. Né? Então, não só o setor financeiro, não só o setor de capitais, vamos colocar assim, mas vários setores, prestação de serviço, saúde. Cada vez mais a criptoeconomia ela vai estar ramificada na sociedade de forma geral. E nem nessa discussão que a gente entendeu é que assim, não faz sentido a gente fechar a discussão em um grupo específico, mas sim aglutinar todos aqueles que querem discutir a criptoeconomia e fazer parte. Ou seja, é uma associação onde nós somos bem abertos e bem receptivos, porque existe aqui um interesse convergente. Indiferente do qual que é o grupo que você faz parte, o interesse convergente é a criptoeconomia. É participar da criptoeconomia. É construir a criptoeconomia. É fomentar a criptoeconomia. Seja uma Big Four, como é o caso da Deloitte e KPMG, por exemplo, que são nossos associados. Seja o caso de uma exchange, que já é um papel, vamos dizer assim, mais antigo, eu acho que do setor de criptoeconômico. Seja uma tokenizadora, né, que a gente está falando aqui, como, por exemplo, a LIC, que também é nosso associado. Seja um banco, uma instituição financeira, como é o caso, por exemplo, da Travelex, que é nosso associado, né? Ou seja, de escritórios de advocacia que estão olhando para a prestação de serviço, no caso aqui VBSO e VDV, por exemplo, que são nossos associados, seja no caso de empresas que estão participando aqui da construção de softwares e de prestação de serviço, como no caso da Tianalis, Tecnei e assim por diante, assim como também fundos de investimento, tanto em empresas quanto em cripto, que estão olhando o mercado, que estão olhando, buscando construir também e investir também na criptoeconomia. Então, no final do dia, nós aglutinamos todos esses grupos internamente para que a gente pudesse ter um direcionamento bem feito, né? Um direcionamento onde nós não excluíssemos ninguém nessa discussão, conseguimos incluir, nós categorizamos cada um dos nossos associados em alguns grupos. Né? Então, nós temos os grupos de infraestrutura criptoeconômica, nós temos os grupos de prestadores de serviço, temos os grupos de fundos e administradores de investimento. Enfim, nós fechamos em vários grupos a fim de prover essa entrada e essa pluralidade. Isso fez com que a gente revesse ano passado o nosso estatuto e mudasse o nosso estatuto, porque ele travava, o estatuto de uma certa forma ele travava, como eu conversei lá no início, né? Lá em 2018, o único papel que existia era o papel da exchange, né? Então, pelo vício criado, pelo único próprio papel que existia, nós tivemos que revisitar e mudar isso. Então, nosso estatuto hoje ele é um estatuto bem aberto mesmo, aonde estabelece a regra que a única regra que você observa que te dá a intenção de querer entrar na associação tem que ser um interesse na criptoeconomia, em construir e organizar a criptoeconomia no país. Esse é o nosso grande foco. É unir todos em prol do mesmo objetivo.
Entendi. E como a gente está, aquela história, como a gente está bem no começo ainda, enquadra, eu vou dizer assim, não é nem que enquadra, eu acho que os objetivos de todo mundo que tem isso acabam sendo muito parecidos, né? Exatamente. Porque mais para frente, depois que eu tiver mais, daí você vai ter objetivos lá de uma SEX, que é uma exchange, vai ser diferente de uma tokenizadora. Cara, mas hoje tem tanta coisa ainda para chegar lá que faz Nós sentido estar todo estamos mundo junto, né? E nós estamos, vai lembrar o seguinte, nós estamos nos 3 primeiros minutos do primeiro tempo desse jogo que tem 90 minutos, mais prorrogação, mais... Então Então, é muito tem muita coisa cedo para ainda para alinhar falar. antes ainda, né? Então, assim, aí faz sentido juntar todo mundo e ver isso, até para juntar, que eu vejo muito, o papel da associação para mim, Bernardo, aí você me corrige se estiver errado, a minha visão é que, assim, é um polo muito importante de centralização das discussões. É Então, isso. assim, se o regulador quer falar, em vez dele falar lá com 50 caras, ou lá com 30, vai, que nem é o caso que você estava comentando, não, cara, ó, vocês organizam esses 30, me dão aqui mais ou menos o guideline e você representa aqueles 30 e vai lá e fala com ele. Então, assim, para o regulador é muito mais fácil ter esse ponto ali de comunicação e você traz também um pouco dessas discussões de todo mundo aqui para enquadrar. Então, assim, à medida que você tem cada vez mais representatividade, melhor, que é um pouco do que você falou, Perfeito. né? Então, assim, se eu tenho só 5 aqui é uma coisa, se eu tenho 30, já começa a ter uma representatividade melhor e acaba fazendo com que você tenha também uma estrutura maior em termos de governança. Eu queria pegar um outro ponto, Bernardo, que é um ponto entre essa discussão entre regulação e autorregulação, né? Então, assim, a gente tem, pegando um paralelo com o mercado financeiro, aí você tem Banco Central, que é o grande regulador do mercado financeiro, e tem a Anbima, que é a grande aí de autorregulamentação, principalmente na indústria de fundos, mas não só, no mercado de capitais também, CVM, né? Então, assim, CVM, Banco Central, os grandes reguladores, e a Anbima cobrindo a parte de autorregulação. Em cripto, acho que tem uma coisa assim, nesse sentido, e acho que é super importante, porque e aí a minha visão, eu queria ouvir a tua visão sobre isso. O regulador nunca vai conseguir regular 100% das coisas, no mercado financeiro não consegue, em cripto acho que menos ainda. Né? Então, assim, então acho que o papel da associação entra para dar os guidelines para a galera. Ó, é isso aqui, ó. Beleza? Todo mundo assina, isso aqui tá ok para todo mundo, vamos seguir. Essa é uma coisa que você vê também, essa discussão Sim. a gente não vai ser 100% regulado, vamos ter que fortalecer a autorregulação também? E mesmo que sejamos 100%, eu acho que é um ponto que você trouxe muito importante. Por mais que exista uma regulação, a regulação ela não vai detalhar exatamente nuances e aspectos específicos de cada negócio. Então, vai sempre existir um vácuo entre o regulador e o mercado, e os reguladores enxergam isso. Tá aí, né, não só a Anbima, mas existe também a BSM, a Febraban também tem diversas autorregulações, tem um trabalho incrível da Abracan, voltado à Associação Brasileira de Câmbio, voltado ali para os prestadores de serviço de câmbio, voltado à autorregulação do setor também. Então, o que você observa é que sempre vai existir um vácuo entre o que a regra que o regulador faz, né, e o mercado realmente como ele pratica. E isso é natural, né, porque existe N modelos de negócio, existe N formas de fazer o negócio, e no final das contas, a regulação não serve para ditar um modelo de negócio. Ele serve para trazer a segurança jurídica e proteger a sociedade, a empresa, né, de atuações que são erradas ou indevidas. Ela serve para isso, né, para mitigar risco. Né? Então vai sempre existir esse gap. Quando a gente olha no mercado cripto, de fato, é um mercado ainda muito plural, é um mercado muito novo. Né? Por exemplo, se a gente conversasse, Gustavo, em 2018, poxa, qual que é o papel das tokenizadoras? Eu Nem ia tinha. falar para você, meu amigo, isso é coisa distante. Esquece. Você não vai saber isso agora. Imagina, 2 anos depois estava explodindo o mercado, né, de tokenizadoras. Imagina, NFT. NFT. Né? NFT NFT não tinha os tem gatinhos nada só. lá. Então, de fato, a gente tem um mercado muito inovador e muito rápido. Então, a regulação ela não vai chegar com o objetivo de
já destrinchar todos os pontos. Não, ela vai delimitar ainda mais as regras do jogo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos a lei, né? A lei que ela estabelece, né? Ela reconhece a criptoeconomia, que foi sancionado no final do ano passado. Eu não vou citar aqui o número, porque eu sempre erro em questões de número, então eu não vou citar o número da lei. Mas o marco, né, nós temos o marco, agora vai entrar agora em vigor no dia 19. E o que a lei faz? A lei ela estabelece o campo de jogo. Então ela fala o seguinte, ó, nós temos, existe sim a criptoeconomia, ela está aqui, é real, e os jogadores desse jogo, eles vão jogar num campo retangular, né, dividido por 4 linhas, onde existe um gol de um lado e outro gol do outro. Agora, vou determinar ao juiz, né, ao juiz da partida, no caso, um órgão regulador, que vai determinar quais são as regras do jogo especificamente. E essa regra do jogo será aplicada e ele vai aplicar punição, vai aplicar durante o jogo. Né? Para isso depende um decreto presidencial, né, que nós temos a expectativa ainda de sair esse mês. Né? Então, isso é um ponto muito importante. O mercado anseia muito por esse decreto, porque ele, de fato, ele determina quem são os juízes. Por mais que o mercado já tenha a intenção, né, de que nós temos 2 grandes reguladores, tanto o CVM e o Banco Central, que podem atuar sobre o tema, ainda assim depende da ordem executiva, né, do Poder Executivo de delegação desses poderes para eles. Tá. Então, deixa eu aproveitar um pouquinho dessa lei, depois eu queria ver até um pouco dessa bagunça, essa comparação com até o regulador americano em relação a isso. Né? Assim, tem uma discussão que eu tenho acompanhado dessa lei especificamente, que ela está saindo... Ela sai, mas ela sai sem muita efetividade, porque você ainda precisa ter muita coisa embaixo dela de regulamentação, alguma coisa assim. Como é que é a tua visão sobre isso? De fato, eu acho que aí vou unir até os pontos que você trouxe também sobre a autorregulação, né? De fato, ela ainda precisa de detalhes, vamos colocar assim, operacionais, né? De descrição desses detalhes operacionais de como vai funcionar. Então, por exemplo, nós temos a lei que ele altera a lei de prevenção à lavagem de dinheiro. Ela inclui as empresas prestadoras ali, né? Ou seja, empresas de cripto, vou colocar assim, no rol das empresas obrigadas a compartilhar informações sobre os usuários, movimentações atípicas, né? Enfim, suspeitas. E combater, né, a lavagem de dinheiro, ajudar, ou seja, né, é um dos agentes que vão combater a lavagem de dinheiro. Bom, os nossos associados já fazem isso desde 2020 por causa da nossa autorregulação. Então, nós já estabelecemos lá atrás o padrão, a regra de como funciona. Ok, mas para isso se tornar, né, real, as empresas precisam retornar ao COAF. O que quer dizer retornar ao COAF? Retornar ao sistema SysCoaf. Atualmente, as empresas comunicam o COAF, mas não pelo SysCoaf. Ela comunica pelo GovBR, que foi o próprio canal indicado na época pelo COAF para poder fazer. Então, quando a gente vê a aplicabilidade da lei, por mais que a gente já faça, já pratique e já coloque, você ainda não tem os meios para fazer como todos fazem. E isso vai depender dos órgãos reguladores. Né? Então, retornar ao SysCoaf, fazer as comunicações novamente pelo SysCoaf, ter o processo de autorização, como está descrito na lei, depende de um órgão regulador, né? Estabelecer como vai funcionar esse processo de autorização. Então, de fato, o que a regra faz, ela estabelece o campo de jogo, mas ainda não tem um juiz. Tem os jogadores, mas ainda não tem um juiz que está aplicando ali o jogo. E por mais que você gere, que você tenha regra aí específica, o juiz fale, ó, se entrar em carrinho é falta, né? E assim você está fora do jogo, enfim, sempre vai existir um espaço de boas práticas que ela precisa ser preenchido. No caso aqui, ela vai ser preenchida pela autorregulação. Então, a autorregulação, trazendo o exemplo aqui do campo de jogo, qual é a regra que explica que se um jogador se acidentar no campo, um outro jogador do time já chuta a bola para fora para ele poder ser atendido? Nenhuma regra estabelece isso. Quem estabelece isso são as boas práticas, ou seja, é a autorregulação, vamos colocar assim, das pessoas que estão em campo.
Então, ajuda, né? quando a gente enxerga esse cenário, a gente tem um cenário que a autorregulação ela vai se adaptando ao decorrer do caminho e vai ajudando nessa construção. Muito da lei que se tem é reflexo da autorregulação, uma delas, por exemplo, as práticas de prevenção à lavagem de dinheiro. Muitos dos nossos debates, a gente entende que a autorregulação pode entrar e ajudar, e sempre que vir a regulação, a autorregulação ela vai se adaptando, a se adaptar a essa nova regulação a poder estabelecer. Então, Gustavo, eu acho que trazendo aqui a pergunta, né? Sim, a lei por si só é um belo de um passo, mas não é completo. A gente precisa do juiz. Para indicar o juiz, a gente precisa do decreto, e aí o juiz, junto com o seu corpo, vai construir as regras do jogo específico, e enquanto isso não existir, a gente vai completar com o espaço de autorregulação aqui dos associados. Tá bom. A nossa institucionalização da nossa visão. Claríssimo, adorei esse paralelo, essa imagem figurativa da regra do juiz e do jogador jogar a bola para fora, fica super claro. Muito bom. Tem uma outra discussão também que vem quando a gente vai falar dessa parte mais de regulação, que é a semana passada aqui, né? A gente está hoje dia 13 aqui de junho gravando, veio a SEC lá, né? O regulador americano, indo aí contra a Binance e Coinbase, né? Com uma coisa meio by enforcement, né? Que a gente fala, meio que obrigando eles a encaixar na regulação que está lá, né? E com todos os reflexos aí que a gente está vendo no mercado, que não parece bom. O regulador brasileiro, aparentemente, né, uma postura diferente em relação a isso, mais aberto a conversar para vamos construir a coisa junto, né? Como é que você está vendo essa discussão dessa regulamentação e de como é que a gente vê para frente no Brasil? Como é que você está vendo o posicionamento da SEC também? Isso aí tem algum efeito no Brasil ou não? Né? E, eventualmente, outras jurisdições, né? Falam muito do MiCA na Europa, tem Dubai também, com muita coisa vindo. Como é que você está vendo isso daí? Isso é um ponto interessante, né? Porque a gente vê no Brasil, na verdade, um posicionamento divergente, muitas vezes, de muitos países desenvolvidos, né? Em relação à cripto, né? Primeiro que o Brasil, ela tem ainda um mercado de capitais muito fechado, vamos colocar assim, não fechado, mas ela tem barreiras muito grandes, né? Em termos de inclusão. Então, isso por si só ele já é um problema para o Brasil, né? Onde cripto pode ajudar a trazer mais inclusão, né? Trazer mais população. Ou seja, assim como o Pix fez, né, grande parte da população foi incluída no sistema financeiro nacional graças ao Pix, uma solução tecnológica. A gente não está falando de mudança da regra. A gente está falando de uma outra ação. Basicamente, mudar a regra só não adianta. A gente precisa trazer tecnologia, a gente precisa trazer outras formas, né? E é nesse ponto que o Real Digital também está andando. Temos aqui temos o Pix, ok, mas ele não soluciona todos os pontos. Então, vamos trazer uma outra solução tecnológica, vamos trazer o Real Digital. Então, cada vez mais a tecnologia, ela, na verdade, é um motor de inclusão da sociedade, né? Nesses mercados que são tão fechados. O Brasil enxerga isso de uma forma muito positiva. Então, ele enxerga o mercado cripto de forma muito positiva, tanto o mercado de capitais quanto o mercado financeiro. Então, no Brasil, está sendo natural a discussão de forma positiva, de forma a entender e encaixar e adaptar aquilo que precisa ser adaptado. Em alguns outros países, a conversa não está sendo tão assim, né? Em países desenvolvidos, como, por exemplo, os Estados Unidos, que está com uma conversa muito mais firme, né? Eu acho que, primeiro, a gente separa, né, o processo ali da CVM, que existe da CVM da CC, nós temos dois processos nos Estados Unidos colocados, uma em relação à Coinbase, né, em específico, a outra operação da Binance, então é outra, são dois grandes formatos, mas de fato existe uma posição, né, indiferente desses dois processos, que é tentar encaixar a criptoeconomia no modelo atual. Cada negócio, cada processo ali tem especificidades bem pontuais, então não vou entrar nelas. Eu vou entrar, na verdade, o que está bem por trás. Indiferente do tipo de negociação, transferência, não é essa a função. Basicamente, a CC está olhando, os órgãos reguladores estão olhando e falando, ok, eu tenho um sistema aqui, eu quero encaixar esse sistema dentro do meu sistema, sem passar por adaptações.
Isso não dá para acontecer, isso é muito difícil acontecer, né? E a gente observa essa postura também em alguns outros locais, né? Onde tentou encaixar, por exemplo, o stablecoin dentro do modelo vamos dizer assim, de moeda do local. Não funcionou muito bem. A gente vê também outras tentativas até inversas, né? De transformar a moeda do país em uma cripto apenas, né? Ou adaptar uma cripto de fora como a do país. Não funciona também perfeito. Então, acredito que cada característica passa pela sua cultura e seu objetivo. O fato é que a mudança que a cripto traz para a sociedade, né, a forma dinâmica, o formato, ela justamente atende e ela traz uma inovação muito grande para esse sistema. Então, encaixar por encaixar, ele não funciona. Ele tem que passar por uma adaptação. Ele tem que passar pelo processo onde mudam os modelos para poder encaixar ela, né? Então, encaixar por encaixar não funciona nesse sentido. Por exemplo, Dubai fez uma lei incrível, né? Tá uma lei super bem estabelecida, uma regulação extremamente estabelecida, específicas para cripto, né? Eles têm um mercado específico para cripto. Suíça, mercado foi incluído, mas dentro de uma especificidade ali de cripto, né? Aqui no Brasil a gente está no caminho. Está andando, né? Eu entendo o que você está falando, é que o Brasil está andando bem nesse sentido, né? Que está abrindo para conversar e vamos ajustando e fazendo um negócio meio junto nesse sentido, que eu concordo contigo que é o jeito mais positivo de conseguir adaptar esse negócio que não é adaptável sem nenhuma mudança, né? Você tem que mudar alguma coisa. E a gente precisa parar para pensar o seguinte, né? O Brasil ele tem um dos mercados financeiros mais tecnológicos do mundo. Ele tem um mercado de capitais mais tecnológico do mundo também. Mas, por outro lado, nós temos regras que são criadas e desenhadas para especificidades desse mercado que operam naquele formato. Se você muda o formato, você precisa mudar a regra. Então, tudo isso os reguladores estão muito preocupados, na verdade, em olhar a cripto aqui no Brasil, e isso é muito positivo. Raríssimas vezes a gente está vendo isso pelo mundo. De olhar a cripto como um grande motor de inclusão e democratização. Falou, cara, isso pode me ajudar. Então, como é que eu trago isso sem interferir no seu funcionamento, sem restringir o seu funcionamento? Ou seja, eu agrego, mas não restringo ele. Como é que eu vou incluindo isso? É por isso que essas agendas são tão longas com os órgãos reguladores. Os órgãos reguladores vêm estudando tanto sobre o tema, vêm fazendo ações em relação ao tema, justamente para ir entendendo e aí cada vez mais aproximando. E com isso aqui eu tenho que destacar 2 pontos incríveis, né? Estamos falando aqui do Real Digital, uma iniciativa incrível, né? Sem igual no mundo. O Brasil é pioneiro em muitas coisas, e aqui está mais uma, né? Da forma como está sendo construído, o jeito que está sendo construído, a interação com o mercado e os próprios debates da CVM, por exemplo, do Lab CVM, que, por sinal, ganhou novamente como um dos melhores laboratórios de inovações do mundo, né? Que também está estudando o tema, trazendo, criando essa interseção. Então, e deixa eu pegar até esse gancho que você comentou da CVM, Bernardo. Eu vi que recentemente vocês fizeram um acordo de cooperação educacional, né? Alguma coisa assim com a CVM. Comenta um pouco sobre isso. Gustavo, eu posso falar que eu estou muito feliz com esse acordo, porque eu acho que aqui a gente demonstra mais um passo, uma visão em relação dos órgãos reguladores sobre como o cripto é importante, né? E sobre como é que o cripto pode ajudar. Nós discutimos muito isso com a CVM e ficamos muito felizes quando nós construímos esse acordo. Esse acordo ele passa por algumas superintendências da CVM, tá, que vão trabalhar diretamente no acordo, entre elas aqui a Superintendência de Supervisão, Desenvolvimento de Mercado e a própria de Orientação a Investidores, né? Então, todas elas participam deste acordo, participam do trabalho, e ela pega alguns pontos muito, muito importantes para a criptoeconomia. Primeiro ponto muito importante, educação. Então, basicamente, esse acordo estabelece um processo, né, um meio, um canal onde
a CVM pode contribuir com o mercado e a Bcrypto pode contribuir com a CVM em relação à criação de ações educacionais, né? Que incluam, inclusive, a criptoeconomia dentro da grade curricular de professores, professores do ensino público. Do ensino público. Então, isso a gente está levando, na verdade, dentro da pauta de educação financeira, a gente inclui aqui cripto, né? E a gente pode trazer essa ajuda. Esse é um convênio e uma ação que a CVM tem em conjunto com o Ministério da Educação, extremamente importante, e esse convênio permite que a gente contribua nessa ação em conjunto com a CVM. Então, é uma abertura da sociedade incrível para poder fazer isso, né? Entre outras ações, né, educacionais que a gente está falando, cursos, trabalhos, né, cursos para órgãos reguladores e assim por diante. Então, a gente tem um leque aqui, tem um primeiro pilar de educação. Um segundo pilar que nós temos aqui estabelecidos é o pilar inovação. O que esse pilar inovação traz? Traz, basicamente, desde a Bcrypto poder contribuir para o programa Sandbox, para o programa, para o Lab, para qualquer outra ação que venha a CVM a desenvolver ações em relação ao tema, ou seja, qualquer tema de inovação em cripto que tange a Bcrypto pode contribuir, né, para esse tema, assim como ações da Bcrypto e ações do mercado, a CVM pode contribuir para essas ações. Ou seja, é sempre um acordo bilateral, onde o fluxo vai para os dois lados. Isso é muito importante, porque isso dá a possibilidade, inclusive, da CVM participar de programas de inovação aqui do mercado, vamos dizer assim, privado, de ela estar mais próxima, dela ver, dela enxergar e dela participar. Tá? Sim, então, que tem aprendizado, voto, essa interação é aprendizado para os dois lados e favorece sempre os dois, né? Porque assim, ele entende mais o que você quer e você entende mais as preocupações que ele tem, né? E aí ajusta isso para construir um negócio bom para frente. Fato, muito legal isso aí. E um dos grandes pontos, até trazendo aqui do Sandbox, né, que a CVM se deparou, né? A CVM ela observou que muitos pedidos realizados ali pelo Sandbox não chegavam no modelo que deveria chegar pelo desconhecimento do mercado e pelo desconhecimento da própria CVM em relação ao mercado. Então existia uma coisa desconectada uma da outra e muitos projetos muitos bons, eu vi isso de interlocutores da CVM. Olha, o projeto era muito bom, mas não tinha estrutura. Não tinha como a gente conversar sobre o projeto, porque não tinha. Né? Quando chegou a ter projetos que o pessoal pediu assim, CVM, minha ideia é essa, por favor, me dê as dispensas para eu fazer isso. Ele falou, mas é você que tem que pedir dispensa, não sou eu que tenho que te indicar. Então existe um trabalho aqui de aproximação, de consultoria, de aprendizado, que aqui a Bcrypto também vai poder ajudar nesse trabalho também. Então, isso mostra um pouco da evolução que a gente tem. E o terceiro, Gustavo, o último pilar, é um pilar de pesquisa, voltado a mercado, a estudos, a trabalhos em conjunto, que aí que passa desde a parte operacional a trabalhos operacionais, né, que a gente puder ajudar, que a gente puder contribuir, como também a criação de pesquisas voltadas ao setor, finanças verdes, criptoeconomia, inserção, tudo isso, olhando ali operação e mercado, de forma que a gente possa aglutinar o máximo de informações possíveis. Então, nosso acordo ele passa por esses pontos e eu estou muito feliz. Que ótimo, pô, que bom que conseguiu fazer e já foi. Olhando agora um pouquinho para frente aqui, né? Então, assim, o teu mandato ele tem data? Como é que é o mandato de CEO da Bcrypto? Esse é um ponto importante, né? A nossa diretoria, né, dentro de alguns formatos, né, que a gente colocou, o nosso conselho, ele é um conselho de representação, né? A nossa diretoria é uma diretoria eleita e contratada para fazer isso, né? Então, nós temos uma regra de ouro dentro da nossa diretoria que blinda, né, a diretoria em termos de atuação, né? Que é nenhum diretor pode atuar de forma executiva em nenhuma das empresas dos associados
Isso é uma regra que cria independência para os diretores poderem executar a vontade, né, e os interesses dos nossos associados. E, basicamente, dentro do modelo de governança, a gente está falando de um mandato de 3 anos, né, que podem ser, né, reeleitos, né, podem ser reconduzidos à vontade do mercado. Então, esse mandato serve tanto para o conselho, esse mandato serve tanto para a diretoria, né, serve para todo o corpo que está, de fato, a administração que está guiando estrategicamente a associação. Um mandato de 3 anos que podem ser renováveis, podem ser reconduzíveis. Entendi. Então, eu já vou deixar uma pergunta e um convite aqui. A pergunta: o que você pretende ter feito durante esse teu mandato? Eu quero que você terminar esse mandato, o que é aquela coisa que você vai falar assim, cara, cumpri a minha função? E o convite é para vir aqui falar daqui 2 anos, né, mais ou menos, para ver como é que foi isso daí. Mas, convite à parte, o que você pretende? Qual que é a principal coisa que você vai falar daqui 3 anos, 2 anos e pouco, falar assim, cara, fiz o que eu queria? Rapaz, essa é uma boa pergunta, porque ninguém nunca me fez essa pergunta. Mas, e essa é uma excelente pergunta, é uma pergunta de alta reflexão. Mas quando a gente está falando aqui, né, basicamente, a gente está falando não só do meu mandato, mas de toda a diretoria, a gente tem um olhar muito próximo a prover todas as necessidades que o mercado precisa, prover no sentido de contribuir e ajudar. Então, Bernardo, daqui a 3 anos, o que você espera, né? O que você enxerga? Eu enxergo de uma Bcrypto ainda mais atuante no mercado, né? Que está, de fato, ajudando o setor como um todo a ter, sim, de fato, não só ajudar seus associados, mas também a desenvolver o mercado no sentido de ter programas de inovação e trabalhos em conjunto, a termos uma regulação, a termos um trabalho de regulação e temos uma regulação aplicável que seja de fato equilibrado aqui para o setor, onde nós tenhamos uma estrutura de supervisão, de autossupervisão e da nossa autorregulação de forma mais abrangente, abrangendo vários outros temas de forma muito mais atuante. E, de fato, temos aqui uma associação ainda mais representativa e ainda mais robusta em termos de número de associados, de atuação, de posicionamento, ainda mais. Então, em resumindo, né, basicamente, daqui a 3 anos, a nossa vontade, a nossa missão é, de fato, colocar a Bcrypto em todos os pontos em que o mercado necessita para que ele atue, aonde ele atue, ajudando a organizar e a desenvolver a criptoeconomia do país. Esses são os 2 pontos fundamentais que a gente espera estar bem avançado em 3 anos. Tá bom, ótimo. Chegando no final, Bernardo, eu queria te deixar agora um espaço para você dar uma mensagem final para quem nos ouviu aqui também e deixar um contato aí, onde o pessoal continua essa conversa contigo. Excelente, excelente. Primeiro, Gustavo, é um prazer estar aqui no canal, é um prazer estar aqui, é um trabalho incrível, maravilhoso. Eu acompanho todos os episódios, todas as publicações feitas. E para nós, e para mim, para a Bcrypto, é um prazer estar aqui, nós conversarmos muito e bastante sobre criptoeconomia de uma forma tão elevada como você faz aqui dentro desse projeto maravilhoso. A mensagem final que eu queria trazer é uma mensagem basicamente... A gente está falando dos 3 primeiros minutos do jogo, né? Como coloquei, né? Então, dentro desse campo, a gente está falando dos 3 primeiros minutos de jogo. Tem muita coisa a acontecer. A criptoeconomia pode ajudar e contribuir demais para a nossa sociedade. A criptoeconomia, ela de fato é um motor inclusivo e nós estamos num momento muito próximo de vermos a institucionalização daquilo que a Bcrypto acredita em termos de regras e práticas, passando ali por um processo regulatório e por um processo da institucionalização dessas regras. Esse é um momento muito importante para o Brasil, esse é uma questão muito a ser trabalhada aqui no Brasil, e nós estamos despontando aqui como pioneiros nesse sentido. Então, para isso acontecer, é muito importante que tenhamos aqui a publicação do decreto o mais rápido possível, né? Então, acredito que a gente vive num momento muito importante. E para poder continuar aqui a nossa conversa, para poder acessar mais a Bcrypto, estamos no Instagram, LinkedIn, WhatsApp. Por favor, entre em contato conosco.
Aqui o Instagram é o @bcryptooficial, o nosso LinkedIn é o @bcrypto, peguem lá conosco, também estamos no Facebook, no @bcrypto, e por mensagem, e pelo WhatsApp, vai estar aqui na tela. E eu só queria agradecer, Gustavo, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelo bate-papo, foi incrível. Que é isso, obrigado, Bernardo. Depois você me passa todos esses links que eu vou deixar aqui na descrição também, para o pessoal já clicar e ir direto e continuar aí essa conversa contigo aí e te ajudar nesse trabalho que você está fazendo, que é muito bom, importante para o setor de cripto, que é organizar toda essa conversa, né, para que a gente tenha aí o regulador que já tem essa proatividade, facilitar isso daí para a gente ter aí uma regulamentação que seja bom para todo mundo, né? Então, para esse novo mercado aí que tem ainda não sei quantos minutos desse tempo, primeiro tempo, mas o segundo tempo, vai prorrogar, você tem muito tempo ainda para correr, né? Então, assim. Muito tempo. Eu brinco, né, Gustavo? Eu falo assim, a gente tem uma das grandes oportunidades, né, que nós temos em termos de tempo, de time, né, nós estamos segurando um time exato, a gente não pode perder esse time, que é o time de desenvolvimento. A gente tem que entrar agora, né? A gente não pode perder essa janela. Se a gente perder essa janela, alguém passa na frente, e o Brasil, que tem o potencial de disputar entre o top 5 do mundo. Estamos em top 9, segundo a estatística da Chainalysis. A gente tem completa total disposição a disputar ali o top 5. A gente perdeu o time, a gente perde essa disputa também, e essa é uma disputa que a gente não pode perder. Exato. O trabalho de vocês é importante para ajudar nisso daí, para a gente estar à frente do time nesse sentido e conseguir ainda galgar essas posições aí, né? Exatamente. Beleza, parabéns aí pelo trabalho e obrigado, Bernardo. Obrigado, parabéns também, Gustavo. Muito obrigado, meu amigo. Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência, conteúdo muito legal de alguém que está lá fazendo, ajudando o Brasil a acoplar ou para juntar o mercado financeiro tradicional com o mercado cripto. E não só o mercado financeiro, né? Tudo que é cripto, meio que uma coisa de criptoeconomia, Web3, ou seja, toda essa inovação que está vindo aí e ajudando o mercado a ficar melhor, né? A trazer mais soluções para nós brasileiros e que vai ficar uma vida melhor para todo mundo, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.